Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Eu transmito sempre a liturgia da palavra dos meus endereços, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você pode escrever também, digitar Paulo Roberto Maciel, Maciel, e chega ao Facebook, blog, Instagram e YouTube. No YouTube tem mais de 10 mil vídeos. A liturgia é a oficial da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu pesquiso em sites fidedignos para transmitir para vocês a liturgia da missa. Liturgia neste vídeo referente ao dia 28 de outubro de 2024, segunda-feira, dia de São Simão e de São Judas Tadeu Apóstolos, dentro da 30ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha. No rito temos a missa própria com o Glória, prefácio dos apóstolos, ofício da festa. Antífona da entrada. Estes são homens santos que o Senhor escolheu, com verdadeiro amor deu-lhes a glória eterna. Oração da coleta. Ó Deus, pelos santos apóstolos nos fizeste chegar ao conhecimento do vosso nome. Concedei, benigno, pela intercessão de São Simão e São Judas, que a vossa igreja não cesse de crescer com o aumento dos povos que creem em vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura, leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 19 a 22. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda construção se afasta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 118 na Bíblia Vulgata, tradução para o latim da Septuaginta, a Bíblia é escrita em Jerusalém por 70 sábios, traduzindo do hebraico, ou então 19a, se for da Bíblia direta de Jerusalém. Versículos 2 ao 3º, 4 ao 5º, refrão 5a. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Repitamos. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, à noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Repitamos. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Aclamação ao Santo Evangelho. Vamos aclamar com João 17, versículo 17. Depois vamos proclamar com o escrito de São Lucas, capítulo 6, versículos do 12 ao 19. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos. Vos louva, ó Senhor, o coro dos apóstolos. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia,
Aleluia! O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos à reflexão do livro Igreja em Oração, nossa missa no dia a dia. Vamos saber o que os especialistas entendem sobre o que está escrito. Jesus subiu a montanha para rezar. Passou a noite em oração. Sempre no Evangelho de Lucas, antes de momentos importantes, nós nos encontramos com Jesus em oração ao Pai. No dia seguinte, entre os discípulos, Jesus escolheu 12 apóstolos. Os discípulos são os que seguem Jesus e aprendem com o Mestre. Os apóstolos são os missionários enviados pelo Mestre para difundir seus ensinamentos. Por isso, Jesus escolheu apóstolos entre os seus discípulos. Interessante que imediatamente depois da eleição dos 12, entre eles Simão Zelota e Judas de Tiago, Jesus desceu da montanha e continuou sua obra de pregação e cura. Os apóstolos deverão futuramente continuar a missão de Jesus. A missão apostólica consiste em anunciar a pessoa de Jesus, a salvação por ele ofertada na cruz e também seus ensinamentos e modo de vida coerente com o seu evangelho. Na festa de São Judas Tadeu e São Simão, rezamos ao Pai, como Jesus, para que pela intercessão dos santos apóstolos, mártires, vivamos com fervor o nosso apostolado. Mais uma explicação, temos várias aqui. Esta é do dia a dia com o Evangelho. Simão, um dos 12 apóstolos, teria pertencido ao grupo dos Zelotas. Estes constituíam uma seita judaica que representava o extremo fanatismo nacional. Suas táticas eram semelhantes às dos modernos terroristas políticos. Muitas vezes faziam incursões e matavam, atacando estrangeiros e judeus suspeitos de colaborarem com os forasteiros. Se de fato Simão pertenceu a esse grupo considerado subversivo pelos judeus, é admirável o fato de Jesus buscar também, aí nesse meio, um seguidor e futuro missionário do Evangelho. Judas Tadeu aparece no elenco dos 12 apóstolos e só se conhece uma intervenção dele no Evangelho em João 14, versículo 22. É tido como o autor da carta de Judas, apenas um capítulo com 33 versículos. Boa parte dos autores modernos, porém, pensam tratar-se de outra pessoa. Vamos a mais uma reflexão do livro Palavra e Vida. Os apóstolos, tão logo tinham sido chamados por Jesus, o seguiram. Tal foi a força da novidade de sua doutrina sobre aqueles homens já cansados de sofrer opressões e humilhações dos fariseus e dos romanos.
Qual não foi, porém, sua surpresa quando Jesus chamou também para acompanhá-lo um publicano pecador público. E quando falou que tinha sido mandado para os que tinham se afastado de Deus, usando de misericórdia para com os pecadores arrependidos de suas fraquezas. Vamos agora à reflexão de Antônio Carlos Santini sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos do 12 ao 19. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que se encarnou, nascendo de mulher, sabia que sua missão devia ser estendida a todas as nações. Foi assim que ele, o enviado do Pai, decidiu escolher outros 12 enviados, seus continuadores na missão de anunciar a mesma boa nova. Em Lucas capítulo 4, versículo 18, fica bem claro que Jesus foi o primeiro apóstolo, isto é, o primeiro enviado com uma missão divina. Agora é ele quem escolhe os 12 apóstolos. Daí em diante, quem o visse cercado pelos 12, o mesmo número de 12 tribos de Israel, poderia intuí-lo como o Messias prometido, nomeado desde já para serem as futuras testemunhas da ressurreição do Senhor. Os 12 são o primeiro núcleo de uma igreja apostólica. O testemunho dela difere dos demais testemunhos, pois este é canônico. Esta primeira comunidade eclesial é a guardiã da palavra, do verbo que veio até nós. Helmut Goldwitzer comenta: é a igreja, isto é, o grupo que toma forma, ordena-se, liga-se a um ministério preciso e uma autoridade concreta. Trata-se de uma autoridade única, fundamental, intransmissível, conferida aos 12 apóstolos nominalmente. Esta igreja nasce da vontade criadora do próprio Jesus. Ela não se formou de repente por uma espécie de processo de petrificação depois de ter perdido sua espontaneidade primitiva. Como Jesus criou o ministério dos apóstolos, escutando as diretivas divinas, também nós devemos escutá-lo, permanecendo atentos à palavra dos apóstolos. Simão Zelota e Judas Tadeu, os apóstolos, cuja memória a liturgia da igreja celebra nesta data, são dois desses discípulos especiais, reconhecidos como as 12 colunas da igreja, conforme a carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 9. São as 12 colunas da igreja edificada sobre Cristo rocha. Todo o ensinamento e a pureza da doutrina do Evangelho são autenticados ao longo dos séculos, pelo testemunho dos apóstolos. Se acaso brota alguma dúvida ou hesitação, é a eles que as comunidades recorrem, como se lê nos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos do 2 ao 35. Grupo visivelmente heterogêneo, os 12 não foram escolhidos por nenhum critério aparente de eficácia ou de habilidade humana, mas as escolhas de Deus se ocultam no mistério. Um André pescador, um Mateus cobrador de impostos, um Simão guerrilheiro, zelota, todos eles foram mostrados a Jesus em sua oração noturna, conforme Lucas capítulo 6, versículos do 12 ao 13. Mistério ainda maior é que Judas Iscariotes estivesse incluído na mesma lista. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. O Senhor me ungiu e me enviou. Vamos aos santos do dia, falar um pouquinho sobre São Judas Tadeu e São Simão, apóstolos e mártires. São Judas evangelizou o Egito e a Mauritânia, São Simão a Índia, Samaria, Síria e Mesopotâmia. Ambos foram martirizados na Pérsia, segundo o site revista.arautos.org. E de acordo com o site rs21.com.br da Rede Século XXI, TV Século XXI, essa TV católica tão importante, documentos relatam que São Simão foi um grande pregador, um dos grandes pregadores da igreja, e foi um pregador em países africanos e até na Inglaterra. Seus restos mortais estão depositados numa catedral da Pérsia, atual Irã, antiga Pérsia, hoje Irã.
Simão tinha o cognome de Cananeu, palavra hebraica que significa zeloso. Os armênios sustentam que ele difundiu o evangelho em sua região, onde teria sofrido martírio. Conta uma tradição que Simão encontrou-se com Judas Tadeu na Pérsia e desde então viajaram juntos, percorreram as 12 províncias do Império Persa, deixando conhecimento histórico e religioso, como foi encontrado no livro da época chamado Atos de Simão e Judas, de autor desconhecido. Nele consta que no dia 28 de outubro do ano 70 houve o assassinato dos dois, a mando de sacerdotes pagãos, preocupados com a eloquência das pregações que convertiam multidões. Judas Tadeu não deve ser confundido com Judas Iscariotes, o apóstolo da perdição, traidor de Jesus. O nome de Judas vem de Judá e significa festejado. Tadeu quer dizer peito aberto, destemido, magnânimo. Era natural de Caná da Galiléia, filho de Alfeu, também chamado Cleofas, e de Maria Cleofas, ambos parentes de Jesus. O pai era irmão de São José, a mãe prima e irmã de Maria Santíssima. Portanto, Judas era primo e irmão de Jesus e irmão de Tiago, chamado o menor, também discípulo de Jesus. Judas Tadeu seria um dos noivos do episódio que relata as bodas de Caná, por isso Jesus, Maria e os apóstolos estariam lá. No Evangelho de Mateus, vê-se que Judas Tadeu foi escolhido por Jesus. Nas Escrituras de João, ele é narrado mais claramente. Na Santa Ceia, Judas Tadeu perguntou a Jesus: Mestre, por que razão deves manifestar-te a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe que a verdadeira manifestação de Deus está reservada para aqueles que o amam e guardam a sua palavra. Faz parte do Novo Testamento a carta de São Judas, que traz fundamentos para perseverar no amor de Jesus e adverte contra falsos mestres. Judas Tadeu iniciou sua pregação na Galiléia e realizou muitos milagres em sua jornada. Depois foi para Samaria e, próximo do ano 50, tomou parte do primeiro concílio em Jerusalém. Em seguida, continuou a evangelizar a Mesopotâmia, Síria, Armênia e Pérsia, onde encontrou Simão e passaram a viajar juntos. Judas Tadeu tornou-se um mártir da fé, isto é, morreu por amor a Jesus Cristo. A sua pregação e o seu testemunho eram tão intensos que os pagãos se convertiam. Os sacerdotes pagãos, furiosos, mandaram assassinar o apóstolo a golpes de bastões, lanças e machados. Tudo teria acontecido no dia 28 de outubro de 70. Seus restos mortais, guardados primeiro no Oriente Médio e depois na França, atualmente são venerados em Roma, na Basílica de São Pedro. Considerado pelos cristãos o santo intercessor das causas impossíveis, foi a partir da devoção de Santa Gertrudes que essa fama ganhou força no mundo católico. Ela, em sua biografia, relatou que Jesus lhe aconselhou invocar São Judas Tadeu até nos casos mais desesperados. Depois disso, aumentou o número de devotos do seu poder de resolver as causas que parecem sem solução. Sua festa é celebrada dia 28 de outubro, tanto na Igreja Ocidental como na Oriental. No Brasil, multidões de católicos agradecem e celebram o querido santo padroeiro das igrejas, São Judas Tadeu. Santo do dia 28 de outubro, São Ferrúcio, mártir, faleceu em 300. Abandonou a carreira militar para servir melhor e mais livremente a Cristo. Foi martirizado em Mogúncia, na Alemanha. Santo do dia 28 de outubro, São Vicente. Aliás, são santos, alguns santos juntos. São Vicente, Santa Sabina e Santa Cristeta, mártires do ano 305.
Vicente e suas duas irmãs foram martirizados juntos na cidade de Ávila durante as perseguições de Diocleciano. 3 santos, então, venerados como mártires no dia 28 de outubro, São Vicente, Santa Sabina e Santa Cristeta, martirizados juntos. Santo do dia 28 de outubro, São Faro, bispo, faleceu em 670. Persuadido por sua irmã Santa Fara, abandonou a corte para servir somente a Deus. Nomeado bispo de Meaux, na França, dedicou-se à conversão dos pagãos, erigiu paróquias e fundou mosteiros. Santo do dia 28 de outubro é São Germano, abade do século XI. Fundou e dirigiu o priorato de Tarloire, na França. Santo do dia 28 de outubro, São João d'Arc, presbítero e mártir, faleceu em 1798. Foi decapitado em Cho Ra, no Vietnã. Santo do dia 28 de outubro, São Rodrigo Aguilar, presbítero e mártir, faleceu em 1927. Condenado à forca durante a perseguição religiosa no México, morreu bradando: "Viva Cristo Rei, Santa Maria de Guadalupe." Viva Cristo Rei e Santa Maria de Guadalupe. Então, ele bradou: "Viva Cristo Rei e Nossa Senhora", né? Que bonito. Morreu não deixando a sua fé, prosseguindo, permanecendo. Santo do dia 28 de outubro, beato Salvador Damião Enguiz Garré, mártir, faleceu em 1936. Foi membro da Ação Católica e fundador da adoração noturna em Alcira, na Espanha. Salvador Damião Enguiz Garré foi assassinado nessa cidade durante a Guerra Civil. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus Todo-Poderoso. Ele proverá, ele providenciará aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Mesmo que seja um não, é o melhor, porque Deus é onisciente, Ele sabe o que é melhor para as suas criaturas. Ele é o Criador do universo. O que Ele fala é palavra decisiva para nós. Até o pai físico, às vezes, aqui na Terra, nos dá um não quando vê que é o melhor. Então, respeite a decisão de Deus, né? E reze sempre. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia Ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado, creia em Jesus como Deus, arrependa-se dos seus pecados e seja batizado, e nos encontraremos na vida eterna com corpos transfigurados, transformados, glorificados. Viveremos por todos os séculos dos séculos. O apóstolo São Paulo diz que as tribulações de agora nem se comparam com a glória futura que será revelada em nós quando Cristo voltar. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus. Acesse Paulo Roberto Maciel, YouTube, Instagram, blog, Facebook. @Paulo Roberto Maciel 6 /. @Paulo Roberto Maciel 7919. repórter paulomaciel.blogspot.com